Deixa eu ver se vocês estão ouvindo bem aqui. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. Por exemplo, Adão e Eva, eles devem ter vivido numa bolha. O fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização super estruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, de onde já estava lá? Como, por exemplo, Irmãos, aí, é isso mesmo, esse vídeo aí. Beleza, vamos lá. Deixa eu... é o seguinte, o texto que ele está citando é Gênesis capítulo 4, verso 16, que diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos lá. Primeira coisa, ele diz que quando Caim matou Abel, ele foi para essa terra de Nod, e lá já tinha outra civilização. É uma cidade, já havia uma cidade estruturada, desenvolvida. Não sei onde ele encontrou isso, porque não há nenhuma evidência de nada de uma cidade com esse nome. Mas ele disse que sim. Inclusive, no vídeo, né, quem editou colocou lá um mapazinho para induzir você a acreditar que isso é verdade. E aí a alegação dele é a seguinte, que Adão e Eva viviam numa bolha, ele fala isso, né? Adão e Eva viviam numa bolha, fora do jardim tinha outra civilização, tinha já cidades envolvidas, é o que ele dá a entender na fala dele, porque Adão e Eva saem do jardim, são do jardim, aí eles têm Caim e Abel, Caim mata Abel, e aí Caim recebe a marca do Senhor, que nós não sabemos como era essa marca, isso é uma questão que não tem nem o que discutir, nós não sabemos, mas tinha alguma coisa que o identificava, para o proteger e também para torná-lo peregrino na terra, expulso da terra. Isso é fala minha, tá? Ele não fala esses detalhes aí. E aí, na fala dele, Caim vai para a terra de Nod, que o texto fala mesmo, e lá já tinha uma cidade desenvolvida, edificada, ou seja, haviam outras pessoas ali vivendo já. Ou seja, Adão e Eva não são os únicos criados, havia outros que foram criados e Caim foi lá e encontrou. Inclusive, diz que Caim coabitou com a sua mulher, né, verso 17, e deu à luz a Enoque, e aí depois ele edifica uma cidade, ele chama de Enoque, ele coloca a cidade com o nome do seu filho. Vamos lá, qual que é o problema aqui? Eu vou colocar de novo a fala do Caifás para ser honesto aqui na minha avaliação, eu vou dar resposta para você sobre isso, tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para que eu possa ser correto na minha fala, ver se algum detalhe passou. Vamos lá. bolha. O fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização super estruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, de onde já estava lá? Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas Volta. Dos Nefinis eu vou falar no próximo vídeo, mas eu vou ficar aqui apenas com essa primeira parte da heresia do Caio Fábio. Vamos lá. Vou provar que é heresia agora com a Bíblia. Primeira coisa, quando você olha, se você tiver com a sua Bíblia aberta, é importante você confirmar o que eu vou dizer. Quem escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés. Para quem Moisés escreveu o livro de Gênesis? Ele escreveu para o povo de Israel, os hebreus que haviam, né, a nação estava sendo formada, para os hebreus que foram libertados do Egito e eles estavam peregrinando no deserto
para ir para a Terra Prometida. Nós sabemos bem que foram 40 anos ali a peregrinação deles no deserto. E aí Moisés escreve o livro de Gênesis para tirar o Egito do coração do povo, porque eles foram escravos no Egito e aprenderam todo tipo de mitologia, de lendas que os egípcios defendiam, e principalmente com relação à origem dos céus e da terra. E aí Moisés vai mostrar para eles como, de fato, os céus e a terra foram criados, como o primeiro casal foi criado, e a partir desse casal, como eles caíram em pecados, desobedeceram e foram expulsos do jardim. O que condiz muito o fato de que Adão e Eva serem expulsos do jardim por causa do seu pecado, eles se tornam peregrinos na terra, exilados na terra, em busca de uma nova pátria, que em Apocalipse nos mostra que é a nova Jerusalém, que ainda virá. Então, todos nós somos peregrinos nesse deserto existencial, né, essa terra amaldiçoada por Deus. Inclusive, lá em Gênesis capítulo 5, no verso 28, diz que o pai de Noé, Lameque, viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui mostra que Lameque acreditava na promessa da vinda do Messias e pensou que Noé seria aquele que removeria as maldições sobre a terra por conta da queda do primeiro Adão, que é Cristo Jesus, o segundo Adão, que vai remover. E nós sabemos que isso vai acontecer na consumação. O que isso tem a ver com tudo que o Caio Fábio disse? Se Adão, quando vivia numa bolha, então, na argumentação dele, havia ali outros povos, outras civilizações e tal, então Adão não é o primeiro Adão, Adão é o segundo Adão, terceiro Adão, quarto Adão, e se Adão, ainda que ele seja o primeiro Adão, no argumento dele, não sei qual é nesse sentido, se ele é o primeiro Adão e tinha outros criados fora do jardim, que a Bíblia não fala nada sobre isso, é só a cabeça dele, e do livro de Enoque, que ele vai citar depois, então Jesus não é o segundo Adão, Jesus é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sei lá o que ele é, nessa linha, então compromete completamente. Agora, se existiam povos aqui, em outros lugares, como ele diz, a Bíblia não fala nada sobre isso, como ele também argumenta, mas sobre algo tão importante que a Bíblia não vai falar, porque se existiam povos em outros lugares que foram formados não a partir do primeiro casal que Gênesis fala, e que toda a Escritura confirma e amplia isso com detalhes, inclusive no Novo Testamento, Paulo fala muito sobre isso, não iria falar de povos que existiam a partir de outros casais que foram formados também, como eles foram formados, não tem qualquer sentido nesse aspecto, teologicamente falando. Agora, no texto, tem argumento para isso? Quando você vê aqui, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei quem escreveu foi Moisés? Para quem ele escreveu? Para os hebreus. Os hebreus estão lendo isso aqui e Moisés está contando para eles o que aconteceu com a expulsão do homem do jardim, e também agora Caim é expulso, no sentido de que ele vai tornar-se um nômade por conta do assassinato que ele cometeu, matando um justo, que é Abel, conforme Hebreus capítulo 11 nos mostra. E aí, o Moisés aqui, quando ele fala terra de Nod, ele está apenas dando uma ideia para os seus leitores originais da possível localização onde Caim peregrinou. Ele fala que é ao oriente do Éden. O Éden, agora, onde que ficava o Éden e o jardim do Éden? No capítulo 2 de Gênesis, Moisés dá algumas referências. Quando ele fala lá no versículo 10, e saía, Gênesis 2, verso 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava Pison, é o que rodeia a terra de Avilá. Veja, ele fala de uma terra chamada Avilá, quando ele está falando aqui da criação do homem e da mulher no jardim. Ele fala da terra de Avilá, onde há ouro,
Então, ele está localizando geograficamente para os seus leitores a região ali onde seria o Éden. Ele fala depois, o segundo rio chama Gion, ninguém sabe onde fica, mas os seus leitores tinham alguma ideia, na terra de Cush, talvez ali, alguns acham até que seria o Nilo. Depois, no verso 14, ele fala, o terceiro rio é o Tigre, e depois ele fala do Eufrates, aí na Mesopotâmia. Então, tudo indica que o Jardim do Éden ficava na região da Mesopotâmia, entre rios, rio Eufrates e rio Tigre. Onde é a Mesopotâmia hoje? É na região da Turquia. É onde se desenvolveu o Império Babilônico e a Síria. Inclusive, no capítulo 2 de Gênesis, Moisés fala o seguinte, olha só, verso 14, o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. Ele está citando a Síria, que não existia quando Adão e Eva foram criados, mas ele está preocupado em mostrar para os seus leitores originais a região onde ficava o Jardim do Éden. Então, ele cita nomes da época de Moisés, dos seus leitores, para que eles pudessem entender. Mais ou menos dissessem, olha, o descobrimento do Brasil veio lá por Porto Seguro. Lá os portugueses desceram lá e tal, mas Porto Seguro não existia com esse nome, a Bahia não existia com esse nome, o lugar, sim, geograficamente. O Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral, o Brasil não existia com o nome Brasil. O Brasil é o nome que nós usamos e que foi dado ao nosso país, mas no descobrimento não chamava-se Brasil, mas a gente, quando vai escrever ou falar, a gente fala que o Brasil foi descoberto. É uma questão natural, porque é a maneira de comunicar a ideia de local, de onde está. É assim que Moisés fala, olha, quando Caim, pensa o seguinte, ele escrevendo, explicando aqui para os seus leitores originais, quando Caim matou Abel, ele se tornou peregrino nômade, porque Deus ordenou assim, ele foi expulso para ficar como nômade, ele era um fazendeiro, ele tinha a terra dele que ele cultivava e agora ele vai ter que ser um nômade, é uma maldição sobre ele. E ele foi para a terra de Nod, que fica, essa terra, a região onde ele foi, é a região, é a oriente, melhor dizendo, do Éden. Aliás, a palavra Nod, no hebraico, ela traz a ideia de nômade, ela traz a ideia de alguém que está perambulando, o que está, alguns até entendem que Moisés está usando de forma metafórica para mostrar que ele foi para uma região perambular, Caim foi para um lugar para ficar ali peregrinando e não tendo mais um lugar para trabalhar como fazendeiro, como ele tinha um lugar fixo antes de matar Abel. Isso seria uma maneira de Deus o amaldiçoar. Só que no verso 17 diz que Caim não continuou peregrinando, ou sendo nômade, ele vai e edifica uma cidade. Lá em Nod, não diz que havia uma cidade, Caio Fábio, lá diz que tinha a terra de Nod, uma região, seja ela metafórica ou não, ela era uma região ao oriente do Éden. Não é dito aqui que havia uma cidade em Nod. E aí, o verso 17 diz que Caim edificou uma cidade. Agora ele vai ter lugar fixo. Veja que há um contraste entre ele ser expulso e ficar nômade na região de Nod, que o próprio nome traz a ideia de ser um nômade, e agora ele vai edificar uma cidade que, na verdade, é uma oposição a Deus que ele está fazendo. Da mesma forma que a Torre de Babel também é uma oposição a Deus, que eles fizeram uma torre pensando o seguinte, Deus mandar um dilúvio, nós temos como sobreviver a essa ira divina, e vai tornar o nosso nome célebre. Essa ideia, os descendentes de Caim aqui no capítulo 4, eles vão desenvolver a poesia, a metalurgia e vários aspectos vão ser desenvolvidos, mas o fato é que quando Moisés coloca isso, que ele edificou uma cidade, não pense em uma cidade como a sua. Não pense em uma cidade como Jerusalém, ou como a Babilônia, ou Nínive. A palavra cidade,
hebraico é de uma cidade simples, de uma edificaçãozinha, uma vilazinha, uma pequena fortificação. É isso que ele fez uma pequena fortificação. E eu sei que você está perguntando o seguinte, e Caio Fábio, não me lembro se ele fala fala um pouco aí nesse vídeo, mas é a dúvida sempre, né? E até os ateus usam isso para poder dizer que a Bíblia tem incoerências. Caim, se tinha Adão e Adão e Eva, e eles tiveram Caim e Abel, e Caim matou Abel, com qual mulher Caim se casou? Entenda o seguinte, a narrativa bíblica ela não está preocupada em dar cada detalhe de cada momento cronológico ali na vida do personagem. A narrativa ela está preocupada em trabalhar um tema ou subtemas que estão conectados para esta unidade de revelação da Escritura. Então, quando Moisés fala aqui que ele coabitou com a sua mulher, ele não está preocupado em dizer quem é essa mulher. Ele está apenas mostrando que ele teve filhos e esses filhos foram se multiplicando. Agora, quem é essa mulher aqui? Ou era uma irmã de Caim, ou era sobrinha, porque lá no capítulo 4 ainda, no versículo 25, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou, Eva falou. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos, e qual começou a invocar o nome do Senhor. Depois aqui, mais à frente aqui, é dito que Adão viveu, capítulo 5, viveu Adão 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, depois gerou Sete, e aí Adão teve filhos e filhas. O que eu quero dizer é o seguinte, Adão teve filhos e filhas, e ele viveu mais de 900 anos. Isso quer dizer que Moisés não está preocupado aqui em dizer, olha, agora aconteceu isso, uma linha do tempo, tudo certinho, Caim aqui fez tal coisa, depois Adão fez tal coisa, Sete fez tal coisa. Não entenda que pelo fato que na narrativa, primeiro fala de Caim coabitando com a sua mulher, depois fala de Adão tendo filhos e filhas, não significa que isso não tenha ocorrido antes, ou seja, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e Caim casou com uma das suas irmãs ou sobrinhas, não sabemos exatamente. O fato é que ele casou com alguém da sua própria casa, embora ele estivesse na terra de Nod, porque antes dele fazer essa cidade aqui e colocar o nome do filho Enoque, ele estava nômade, ali amaldiçoado naquela região de Nod, que nós não sabemos exatamente qual é, apenas a indicação de que era no oriente do Éden. Mas depois ele vai e casa-se com a mulher. Então, entre ele estar em Nod e ele casar-se com uma mulher que provavelmente era sua irmã, uma das suas irmãs ou sobrinha, nesse período aqui, não sei se estou conseguindo ser claro, entre Nod e ele casar, há um período indeterminado que nós não sabemos, e Moisés não está preocupado em dizer qual, em que nasceu filhos e filhas de Adão, que deu tempo a crescer, se tornarem moças, e ele poder, então, casar com uma delas e aí constituir família e ali edificar uma cidade para ele, até porque, para que ele pudesse ter uma cidade edificada, que é a ideia de edificar uma cidade, de uma fortaleza, de se proteger de inimigos, então significa que Adão já tinha filhos e filhas que ameaçavam a segurança de Caim. Então ele precisava não só ter família, mas também ele precisava edificar um lugar para se proteger daqueles que poderiam matá-lo, porque quando ele mata Abel, ele tem medo de ser morto. E aí é por isso que Deus dá o sinal para que ele não fosse morto. Então havia no coração de Caim um sentimento de poder ser morto por alguém pelo assassinato que ele cometeu. Só que ele continua nos caminhos pecaminosos, porque os seus descendentes continuam na mesma linha dele. Inclusive, tem depois Lameque, que tem duas esposas, que era descendente de Caim, e que matou um jovem por questões banais. Essa mistura entre Caim e os filhos de Adão, né, não tem, um pano de fundo aí para o que vai acontecer no capítulo 6, quando
fala dos filhos de Deus vendo as mulheres, as filhas dos homens que eram formosas e tomaram para si mulheres. Mas eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, vou resumir a minha fala, porque já falei muito. Quando Moisés fala que ele retirou-se caindo da presença do Senhor, ou seja, ele sai da região do seu pai, da sua mãe, onde ele adorava ao Senhor, que tinha o altar, e vai para a terra de Nod, ao oriente do Éden, é uma região onde ele se tornou nômade por causa da sua desobediência, a maldição de Deus sobre ele. Quando ele coabita com a mulher, é com alguma filha ou sobrinha, uma irmã ou sobrinha dele, que vinha de Adão, não outra civilização, outros povos que existiam. Isso não tem qualquer base bíblica que o Caio Fábio fala. Ele edifica uma cidade, e uma cidade aqui é uma cidade bem simples, uma pequena fortificação. As grandes cidades vêm depois. Então, isso tudo é facilmente entendido quando você lê e vê que o próprio autor do texto, que é Moisés, ele usou essa maneira de localização geográfica, citando civilizações como a Síria, no capítulo 2, que existia na sua época, e não existia na época de Adão, Rio Tigre e Eufrates, que não tinha esse nome com a época de Adão, mas ele cita para os seus leitores entenderem a questão geográfica e histórica. Entender o que aconteceu historicamente e entender onde historicamente, geograficamente, aconteceu aquilo que ele está contando. Não sei se eu consegui ser claro aí na minha fala,